Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É um dia lindíssimo fora do meu apartamento. É uma temperatura um pouquinho baixa, mas ainda assim o sol está brilhando. É um momento lindo de ver através da natureza aqui da minha janela a beleza de Deus, o levantar do sol, o ar que a gente pode respirar. É um bom dia para focar em Cristo Jesus. Está na hora para o nosso tempo devocional com o autor Oswald Chambers. E essa devocional é muito boa. O título é interessante. Esse é o título da devocional de hoje. A pungente pergunta. E eu, sendo estrangeiro, eu tinha que abrir meu celular e definir essa palavra, pungente. Agora, então, o que eu aprendi sobre essa palavra, e a palavra foi essa: depois que Pedro negou Jesus, Jesus buscou ele, foi atrás dele e fez essa pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Isso é uma pergunta pungente. Pungente é uma pergunta que penetra. Uma pergunta que penetra profundamente na gente até o ponto de produzir dor viva. Puxa, que palavra! Nunca falei essa palavra na língua portuguesa, porque eu não tenho visto essa palavra, ouvido isso, mas pungente é uma dor viva, uma pergunta que penetra e faz uma dor viva. Aprendi alguma coisa hoje. Mas nessa devocional, o Chambers vai nos convencer ou nos iluminar para a gente poder dizer: é o tipo de dor que dá vida. Um tipo de dor que não mata a vida, mas dá vida, entendeu? Vamos deixar ele falar melhor que eu posso falar. Então eu vou ler a devocional, você vai acompanhar e depois eu vou ter alguns comentários. Pedro, tu me amas? É João capítulo 21, versículo 17. A reação de Pedro a esta pergunta pungente, essa pergunta pungente, nada tem em comum com o ousado desafio exposto apenas alguns dias antes, quando Pedro declarou: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus 26, versículos 33 a 35. A nossa individualidade natural, o nosso ego natural, corajosamente declara e proclama seus sentimentos. O amor verdadeiro no interior do nosso ser espiritual, porém, só se manifesta ao experimentar a dor dessa pergunta de Jesus Cristo. Pedro amava Jesus como qualquer amigo natural aprecia uma boa pessoa. Contudo, isso nada mais é do que amor emocional. Um sentimento que pode atingir profundamente nosso ser natural, mas jamais penetra o espírito do indivíduo. O verdadeiro amor simplesmente não se professa desse modo, como Pedro se expressou. Jesus afirmou: todo aquele que me confessar diante dos homens, isso é, aquele que confessa seu amor por ele em tudo que fizer, não apenas por meio de palavras, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. A menos que estejamos vivenciando a dor da decepção em relação a nós mesmos, dificultamos o agir da palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus causa mais dor do que qualquer pecado jamais poderia. Porque o pecado entorpece nossos sentimentos, mas este questionamento do Senhor intensifica a nossa sensibilidade de tal modo que essa dor produzida por Jesus é a mais intensa que se possa imaginar.
Essa pergunta de Jesus, fere não apenas de maneira natural, mas de um modo profundamente espiritual. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, até o ponto em que nenhuma decepção poderá permanecer. Quando o Senhor nos faz essa pergunta, é impossível pensar e respondê-la apropriadamente, porque quando o Senhor fala diretamente conosco, a dor é muito intensa. Ela nos causa um sofrimento tão tremendo que qualquer parte da nossa vida que esteja fora da sua vontade sentirá essa dor. Não há como confundir a dor causada pela palavra do Senhor em seus filhos. Entretanto, no momento em que essa dor é sentida, Deus nos revela a sua verdade. É por isso que eu leio Oswald Chambers até hoje. Eu leio porque ele desperta em mim um ajuste para alguma verdade que eu não tenho percebida de uma forma plena. E essa ideia de a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, normalmente as pessoas quando ouvem essa expressão, palavra de Deus, eles pensam na Bíblia. Mas a palavra de Deus é tudo que sai da boca de Deus. O homem não vive só de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Agora, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, no sentido que ela é a palavra que a gente precisa ouvir para aprender a ouvir a voz de Deus. Eu tenho essa percepção. É uma coisa eu ouvir a Bíblia e receber a riqueza dessa verdade inspirada que tem do livro de Gênesis até Apocalipse. Mas é uma outra coisa eu ouvir uma pergunta diretamente da voz de Deus para mim. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não creio que um estudo bíblico é a mesma coisa do que ouvir a voz de Deus me fazendo uma pergunta, e essa palavra, pungente, uma pergunta que me choca. Uma pergunta como Pedro ouviu, tu me amas? Porque quando Deus faz uma pergunta com essa força, com esse desafio, ele deveria fazer a gente tremer, parar tudo e revaler tudo. E o Pedro, ele ouviu, sim, eu te amo. E Deus perguntou de novo, tu me amas? Aí ele deu uma resposta e falou de novo, tu me amas? Queridos, estude a sua Bíblia de capa a capa, mas lembra-se disso. É Jesus, o pastor, que vai ser a pessoa que faz a pergunta que vai invadir sua vida interior e separar tudo, o espírito da alma, as juntas da medula, e vai abrir para você a realidade mais profundo na sua vida. E esse lugar mais profundo é se você ama
Jesus. E você sabe que Ele te ama também. Por isso eu leio até hoje Oswald Chambers, porque ele desperta em mim essa consciência que Jesus pode chegar em qualquer momento na minha vida e desafiar o que eu tenho falado e prometido e tentado fazer que não deu certo. Mas ele não faz a pergunta para me machucar. Ele faz essa pergunta por gente para me dar mais vida. E certamente deu certo na vida do apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e deixa Jesus falar com você perguntas difíceis. E responda com honestidade. Que Deus te abençoe.